Oi, Casal Flix, tudo bem com vocês? Oi, eu sou a Yasmin e eu vim aqui falar que eu acabei de chegar do salão. Ai, gente, foi muito maravilhoso, foi um dia incrível. Eu fiz minhas unhas, eu fiz meu cabelo, fiz uma maquiagem e já treinei cedo, tá? Tomei meu whey, tava tudo organizado já em casa, então eu fui cuidar de mim, entendeu? E tenho massagem à tarde. E aí? Vamos voltar pro início? Rebobina aí, produção. Gente, isso tudo que eu falei é a respeito desse tema que nós colocamos aqui sobre esposa troféu. É, eu não sou essa esposa troféu. Eu tô passada, chocada. Tenho sim os meus dias que eu me cuido, mas não é todo final de semana. E muitas vezes nem de 15 em 15. Às vezes eu tenho que dar um jeito assim em mim. O que acontece? Muitas mulheres estão entrando nessa linha de esposa troféu quando o esposo sai para trabalhar e a esposa vai e fica em casa. Se pararmos para observar, antigamente já era assim. E ninguém era considerado troféu ali, né? Hoje em dia, nós temos mulheres que são estudadas, formadas, mas que decidiram se dedicar aos seus filhos e ao seu lar. E eu não vejo problema algum nisso. Pelo contrário, eu sou esse tipo de mulher. Hoje, meu esposo, a renda principal é 100% dele, e o que eu faço é voltado para mim. Obviamente, quando falta alguma coisa, eu contribuo também. Mas assim, eu não tenho aquela pressão de trazer o sustento para minha casa, como antigamente eu tinha. Antigamente tinha essa inversão de papéis. Eu trabalhava, ele ficava em casa, e aí eu não podia ficar doente porque eu sabia que ia ser descontado. Então, assim, automaticamente eu não conseguiria manter a minha meta, o nosso padrão de vida. Mas aí eu fiquei desempregada e engravidei do meu segundo filho. Tenho uma menina e engravidei do meu menino. Nessa segunda gestação, eu pensei assim, gente, eu não posso deixar o meu bebê e a minha outra filha com alguém, uma vez que o meu esposo ele tá conseguindo dar conta da situação. E hoje em dia, para você deixar criança com babá, tá bem puxado, tá? Tá bem puxado mesmo. Então, praticamente eu trabalharia para pagar alguém para olhar eles, e não tem sentido. E não olharia da forma que a mãe olha. E aí, eu decidi ficar em casa. Só que esse ficar em casa, ele entra num ponto que eu até anotei aqui, que é, se a mulher ela não trabalha, ela não tem liberdade. Gente, realmente, você sem trabalhar, você fica um pouco limitada. Por mais que o provedor ele te auxilie, por mais que o seu marido ele chegue junto, por mais que ele te ajude em casa, te ajude com as despesas, no caso ele venha suprir as despesas e te auxiliar em relação ao filho, essas coisas assim, que eu também visualizo isso muito como uma questão de quando o pai ele faz o papel de pai, ele não está dividindo isso com a mãe. Ele está exercendo o papel dele de pai e a mãe exercendo o papel dela de mãe. Quando eu decidi ficar em casa, foi um momento que foi muito desafiador para mim. Por quê? Eu sempre trabalhei, desde muito nova. Eu nunca dependi dos meus pais, eu sempre tive a minha renda, eu sempre, eu quero fazer academia, eu fazia, eu quero
passear, eu passeava, eu quero comprar tal coisa, eu comprava. Eu não tinha limitações, porque não é que eu não tivesse limites, tá? Eu tinha limites, mas eu não tinha aquilo assim, não vou comprar não, porque pode me faltar para... Não, eu não tinha isso porque automaticamente era só para mim, entendeu? E quando eu tive a minha primeira filha, eu ainda continuei trabalhando. Eu perdi muita coisa da minha primeira filha, porque eu não quis assumir, e também no momento não tinha como eu assumir esse papel do lar, né, vamos dizer assim. E então eu falei assim, bom, ele não está trabalhando, eu não tenho como também ficar sem trabalhar. E aí eu peguei e falei, não, vou trabalhar, e aí você vai e fica com ela, entendeu? Então assim, nesse período foi um período muito desafiador para mim, até que quando ela completou o 6º mês de vida dela, eu pedi demissão desse emprego, porque eu falei assim, não, eu vou ficar com a minha filha, porque você que é mãe, você vai entender. Meu peito inchava, e cada vez que os meus seios doíam, eu lembrava dela, eu falava assim, cara, ela tá com fome, tudo bem que tinha o que ela mamar em casa, tinha fruta, tinha tudo dela, ela já estava entrando no 6º mês e tudo mais. E aí eu falava assim, bom, agora é o momento que ela estaria no meu peito. E isso me doía muito, porque eu como mulher, como mãe, eu sempre me imaginei, desde novinha, constituindo a minha família, sendo mãe, eu me imaginava sendo mãe realmente de um casal. Eu sempre visualizei isso, ser mãe de um casal. E quando eu tive a minha filha, eu falei assim, bom, agora eu acredito que dê para eu cuidar dela, né? Só que não, no momento não dava. Os meus planos eram uns e os planos de Deus eram outros. Então, assim, automaticamente era um período que eu precisava trabalhar. Foi um período que ela tinha de tudo, graças a Deus. Esse trabalho ele me proporcionava muitos e muitos e muitos benefícios. Então, assim, automaticamente eu conseguia proporcionar isso para minha família. Então, foi essa questão que me fez falar assim, não, agora na minha segunda gestação eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Mas, Yasmin, isso não te faz uma esposa troféu? Não, não me faz uma esposa troféu. Me faz uma esposa. As mulheres hoje em dia estão com aquela mente de falar assim, eu tô em casa, meu marido sai para trabalhar, eu não tenho preocupação nenhuma. Mentira! Você tem preocupação sim, você que arruma a sua casa, você que cuida dos seus filhos, você que alimenta, você que dá banho, você que veste. E muito mal, às vezes, você consegue tomar o seu próprio banho. Você se autocuidar. Então, assim, tá muito diferente. As mulheres estão pensando que o fato de estar em casa as tornam esposa troféu. E não é assim. A esposa troféu, gente, ela não tem preocupação com absolutamente nada. Ela tem quem olhe os filhos, ela tem quem faça a comida, ela tem quem faça tudo. Ela só se preocupa com ela mesma. Ela só se preocupa com o autocuidado, ela só se preocupa com o físico dela, com ela estar bem para receber o esposo, entendeu? Então, assim, são ideias, são pensamentos, são linhas totalmente diferentes, entendeu? Que muitas mulheres, talvez, assistindo esse vídeo, possam falar assim, Yasmin, você tá errada, eu sou uma esposa troféu, sim. Parabéns pra você. Parabéns pra você, mas aqui é minha opinião, aqui é Yasmin, mãe, mulher, esposa, profissional. Não estou exercendo na área, mas não deixo de ter o meu desenvolvimento acadêmico. Isso daí, o conhecimento, ele não é retirado de você, porque você está em casa cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, entendeu? Então, assim, eu hoje olho para o meu filho e para minha filha e falo assim, caramba,
Eu poderia ter ficado com a minha filha no período que ela era menorzinha. Só que eu entendo que são fases que nós precisamos também ter maturidade para entender. Poxa, eu hoje consigo o trabalho mais rápido do que o meu esposo, então eu vou trabalhar, entendeu? E ele já consegue me auxiliar nessa outra área, então ele vai ficar nessa outra área. E hoje eu olho para o meu bebê e falo assim, cara, cada desenvolvimento, cada evolução, eu tô aqui. Eu preparo a comida dele, eu preparo a comida da minha filha, eu sei o que eles estão comendo, eu sei se eles comeram ou não, eu sei se eles estão se hidratando, eu sei se ela está fazendo o exercício dela como ela deve fazer, eu sei se ela já tomou banho, se ele já está de banho tomado, sabe? Quando meu esposo chega do trabalho, no início, né? Quando a gente teve o nosso bebê, no início, muitas vezes ele chegava, eu já entregava, já ia pro banho, entendeu? Porque eu não tinha conseguido nem tomar meu banho, entendeu? Então, assim, quem se tornou mãe agora está realmente entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, assim, gente, o fato desse tema é um fato muito desafiador. No caso, esse vídeo é voltado para mulheres que merecem troféu, que merecem o reconhecimento do seu parceiro, que merecem que ele chegue em casa e ele reconheça que o fato dela estar em casa não anula um cansaço, não anula um esforço, não anula tudo que ela fez no decorrer do dia, que muitas vezes não é remunerado, entendeu? O parceiro, ele sai para trabalhar, ele vê pessoas, ele conversa com pessoas, ele é remunerado, chega no final do mês, ele tem o salário dele, ele tem o reconhecimento dele, e a mulher que fica em casa, ela não tem isso. Muitas vezes ela chega, o esposo chega e fala para ela assim, você ficou em casa o dia inteiro. E isso, para uma mulher, é algo que destrói. Por quê? Porque você ouve da pessoa que deveria te incentivar, te ajudar, te auxiliar, que você ficou em casa à toa o dia inteiro. Quando, na verdade, você trabalha muito mais em casa do que fora. Porque fora você tem o seu horário, você tem horário de almoço, você tem férias, você tem 13º, você tem um descanso no final de semana, se você trabalha de segunda a sexta. Em casa. Em casa a mulher trabalha de domingo a domingo. Em casa a mulher trabalha da hora que a criança acorda até a hora que a criança decide dormir, e isso ela ainda faz hora extra, porque ela tem que organizar a casa para no outro dia a criança bagunçar novamente e vir aquele ciclo. Você tá entendendo? Então, assim, esse vídeo ele é voltado não para você, mulher, que acha que você é a esposa troféu, mas sim para você, mulher, que merece um troféu todos os dias. Que você, muitas vezes, não tem horário de iniciar, não tem horário de encerrar, como eu falei, não tem a remuneração salarial, o seu pagamento é ver o desenvolvimento do seu filho, é ver o seu esposo bem, sua filha bem, sabe? É você poder ajudar num exercício, é você poder dar um banho nos seus filhos, é você botar a comida, orar com eles para almoçar, você tá entendendo? Então, assim, isso sim merece um troféu no meu ponto de vista. Isso sim é digno de reconhecimento. E muitas vezes a mulher, ela acaba sendo colocada de escanteio e toda a meritocracia é voltada para o homem. Então, quando a mulher deixa de ser feminina e passa a ser feminista, isso muda todo o quadro da situação. Porque a gente deixa de ter aquele jeito único que só a mulher tem, não adianta, e passa a absorver características que não nos pertencem mais. Poxa, Yasmin, como assim? Vamos lá. Eu não preciso de você para nada, eu trabalho e eu tenho meu dinheiro. Não é nosso.
O seu dinheiro é seu, o dinheiro dele é nosso, ou então às vezes o dinheiro dele é dele e o seu dinheiro é seu. E o pior, quando você está em casa cuidando da casa, o dinheiro dele é dele e não tem aquele momento assim, peraí, vai lá cuidar da sua unha, cuidar do seu cabelo, vai lá comprar uma roupa. Não tem os porquês de perguntar assim, por que você vai comprar isso? Pra que você quer isso? Porque aí a mulher que fica em casa, ela pensa assim, poxa, eu tô em casa, cuidando da minha família, cuidando dos nossos filhos, sabe? Deixando a casa impecável para quando você chegar, você descansar, porque a gente acha, né, que automaticamente, né, na verdade, os homens, eles acham que quando eles chegam em casa, o lar deles é o lar de descanso, só que eles esquecem que o ambiente que eles chegam para descansar é o ambiente de trabalho da tua esposa. Então, automaticamente, quando você chega em casa para descansar, a tua esposa ela tá saturada de casa. Então, assim, a sensibilidade do homem perceber, cara, eu preciso pegar minha esposa e sair com ela. Ela precisa ver pessoas, ela precisa andar, ela precisa respirar. Porque senão, uma mulher infeliz, gente, a casa toda fica infeliz. Essa é a realidade. E aí, a gente entende essa pauta que eu botei aqui, que quando se a mulher não trabalha, ela não tem a independência dela. Quando, na verdade, o fato dela não trabalhar não a torna independente, sabe? Pelo contrário, a torna mais ainda dependente. Então, assim, eu quero deixar bem claro para todas as mulheres que vão me assistir, porque viram esse tema. Eu não estou julgando quem realmente tem condição de ser uma esposa troféu, vamos dizer assim. Eu não, realmente, é indiferente para mim. Mas eu estou dizendo para você, mulher que vai me assistir, que não é uma esposa troféu, mas que realmente merece esse troféu. Merece que alguém olhe para vocês da maneira que vocês não se enxergam há muito tempo. Merece o cuidado que você tinha lá no início do seu cônjuge, quando você não tinha um filho, quando você estava bem, estava sempre cuidada, sempre cheirosa, sempre bonita. E aí, agora você não tem muito tempo para esse autocuidado, e aí aquela sensibilidade, aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão, de, poxa, realmente, ela não está se cuidando porque ela não quer, porque ninguém deixa de se cuidar porque quer, a não ser que esteja passando por um índice muito alto, por uma crise de depressão, aí você perde a vontade, mas isso, para você chegar ao ponto de instalar a questão da depressão, você tá já acumulando muita coisa há muito tempo, sabe? É aquilo que vem do cotidiano, entende? Então, eu quero dizer para você, mulher, você é forte. Tá chegando maio e eu quero que vocês saibam que vocês merecem um troféu. Vocês são amadas sim, vocês são lindas sim. Vocês só precisam se enxergar com mais amor. O amor que vocês se enxergavam, vocês estão dando 100% para as outras pessoas. Para os filhos, para os maridos, para casa. E vocês esquecem que vocês também precisam olhar para vocês com esse olhar de autocuidado, de amor. Porque você estando bem, você produz mais. Você dá mais amor para os seus filhos, para o seu esposo, a sua casa ela fica melhor, o ambiente ao redor fica melhor, entendeu? Sua filha, você que é mãe de menina, vai te olhar e vai falar, poxa, minha mãe se cuida. A minha mãe não é fútil, não é superficial. A minha mãe, ela se cuida mesmo na correria dela. Quantas vezes eu já ouvi da minha filha, mãe, eu quero ser igual a você. Porque ela me vê no meio da minha correria, eu estudando, eu lendo, eu fazendo prova, sabe? E mesmo assim, ela fala, mãe,
Outro dia eu peguei no tablet dela algo muito interessante. Nós demos um tablet para ela que é bloqueado, que a gente consegue acessar tudo direitinho e limitar, né, o horário que ela tem de acesso a YouTube. Não tem mais nada no tablet. Aí ela usa muito a câmera do tablet. Ela grava, porque ela tem um canal no YouTube também, vocês já podem se inscrever, que é Marilinha Rodrigues. Tem conteúdos infantis, educativos maravilhosos para vocês passarem para os seus filhos, tá? E aí, outro dia eu vi, né, eu tinha acabado de ter o nosso pequeno. E aí eu vi no tablet dela, que eu sempre monitoro. Isso é importante para os pais, para as mães olharem, né? E aí eu vi, ela estava me filmando, eu na cozinha, preparando o almoço, o neném estava dormindo, e aí ela estava com o tablet dela. E aí ela me filmando, falando assim, olha minha mãe é incrível, ela tá fazendo a comida, e ela falando várias coisas. E aí depois que eu fui ver esse vídeo, eu comecei a chorar, porque mãe é fogo, né? E aí eu falei assim, Senhor, se ela fez 8 anos agora, na época ela tava com 7 anos, ela tem essa sensibilidade de reconhecimento, por que você, parceiro, não reconhece? Por que você, parceiro, não olha para sua esposa com esse olhar de amor, de gratidão, sabe? Não inutilizar o que ela faz em casa, ou diminuir o que ela faz em casa. De achar assim, não, eu saio, eu trabalho, então eu mereço mais reconhecimento do que ela. Não. Olha, é uma balança, mas é uma balança, o mesmo peso, a mesma medida, porque você saiu, você está trabalhando fora e ela está trabalhando em casa. E como eu falei, você tem o seu horário que encerra lá fora, aí você vem para casa. Ela não tem horário de encerramento. A criança dorme, a mãe continua trabalhando, porque como é que a criança dorme e a mãe vai deixar a casa uma bagunça? Então assim, e vai dormir lá às tantas. Então eu quero dar os meus parabéns para você, mulher, que poderia estar trabalhando fora, assim como eu, que você tem capacidade acadêmica para estar fora trabalhando, mas você decidiu ser feminina, você decidiu estar em casa cuidando dos seus filhos, se dedicando aos seus filhos e ao seu marido e ao seu lar. Então assim, você merece o seu troféu. Você merece o seu reconhecimento. Mães que mesmo em casa empreendem. Mães que mesmo em casa dão um jeito de arrumar uma remuneração para poder também não ficar tão parada assim. Eu sou maquiadora, massoterapeuta, sabe? 1001 utilidades, fora tantas outras coisas. Então, assim, sou formada em recursos humanos, sabe? Já fui aprovada em concursos. Então, assim, automaticamente, você não é inútil. Só que você decidiu ser mãe agora. Cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, cuidar do seu esposo. E isso não vai te desvalorizar. Você, parceiro, não desvalorize essa mulher que está cuidando da sua casa e dos seus filhos. Isso é raro hoje em dia. Então, esse vídeo, ele é voltado para você, mãe, que tá com o coque aqui em cima, entendeu? Sem tomar banho ainda, fazendo almoço, lavando a louça, gritando pra mais velha, olha teu irmão mais novo, que senão ele cai. Tá entendendo? Então, assim, é uma loucura. É uma loucura a gente tentar conciliar o banho de manhã da criança e deixar o almoço pronto e fazer marmita e você tá entendendo? Então, assim, mulher, reage. Reage, porque enquanto você tá em casa merecendo o seu troféu e o seu troféu não chega, essas meninas estão na rua achando que são mulheres troféu. Já imaginou a situação? Então, assim, hoje você vai dar um basta nisso. Você vai tirar esse coque.
Porque, ó, coque, você com uma maquiagem feita, ele flui, ele orna. Ó, olha aqui. Agora, o coque, quando você tá com a olheira pera aqui, com tudo só o sangue do cordeiro, mulher, não dá não. Mulher reage. Reage em nome do Senhor Jesus. Então levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, solta esse coque, vai lavar esse cabelo, vai passar uma base nessa unha, vai cortar pelo menos a unha, porque a unha ela tá maior do que tudo nessa vida, vai se higienizar, porque isso aí, minha filha, eu acredito que você tem em casa, e reage, meu amor, reage, porque você merece troféu. Mas você tem que receber esse troféu dignamente, tá? Plenamente. Como é que se recebe o troféu de qualquer maneira? Não recebe de qualquer maneira. Não recebe de qualquer maneira. Entendeu? Então vambora reagir. Você, mulher, solta esse coque. Fala pra mais velha, olha teu irmão, vou tomar um banho prêmio, vou esfoliar meu corpo. Ai, porque eu sou pobre. Eu não posso tomar, não posso isso, eu não posso ir para uma clínica de estética. Meu amor, um banho você pode tomar. Ah, eu não tenho um esfoliante caríssimo. Meu amor, pega o açúcar, você passa no teu corpo, você vai esfoliar, é o esfoliante natural. Agora, o que não pode é você ficar dessa maneira. Entendeu? Não tem condições. Não tem vídeo que eu poste aqui que dê um jeito nessa tua carcaça de acabada. Você reage. Você reage no nome de Jesus, você dá um basta nisso. Porque não adianta eu te orientar aqui. Você vai olhar, você vai ver a Yasmin tá bem, tá plena. Mas, meu amor, eu me cuido, entendeu? Eu falo, você, vambora ajudar a mamãe, que mamãe também precisa de um banho, precisa ir num banheiro, né? Precisa beber uma água, precisa tentar comer. Em nome de Jesus. Pega, não tem condições de comprar cremes caros. Vai para a parte natural. Pega o açúcar, vai pro banheiro, se esfolia. Sua pele vai ficar, meu Deus do céu, outra coisa. Cuidar desse cabelo, fazer uma hidratação, comprar um creme, R$10 na farmácia. Ah, mas eu não tenho condições de comprar um creme. Pelo amor de Deus, irmã. Como é que tu não tem condições de comprar um creme? Manda esse marido comprar esse creme. Esse cabelo que ele vai botar a mão para poder fazer um carinho, dar um nó, embola, acabou. Arranca metade do cabelo na mão do homem. Não tem condições. Esposa troféu precisa reagir. Você é uma mulher troféu. Você não é uma mulher qualquer. Então você faz do limão, você faz uma limonada. Se der mole, tu faz até uma laranjada do limão. Do jeito que tu faz. Então reage. Faz uma hidratação, esfolia essa pele, tira essas crostas acumuladas da tua pele. Reage, não tem dinheiro para academia, vai caminhar na rua. Acorda um pouco mais cedo antes do marido, vai dar uma caminhada, mas reage. O que não pode é você ficar em casa, cuidando do seu lar, se dando os seus 100% para os seus filhos e para o seu marido, e você não sequer dando 1% para você. Não tem condições. Isso aí eu já não concordo. Eu posso até respeitar a pessoa que acha que ela é a esposa troféu. Eu até respeito você, mas não aceito essa tua opinião. Porque a gente sabe onde o nosso calo aperta, a gente sabe da nossa realidade. A gente sabe que dentro de casa, com as crianças, no nosso corre do dia, não é assim. Então, assim, eu poderia postar aqui, como eu falei no início do vídeo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e vocês vão comprar. Mas a realidade de uma mãe é outra. De uma dona de casa é outra. Só que não é porque eu fico em casa que eu tenho que ficar desleixada. Não é porque eu fico em casa que eu tenho que ficar de baby doll o dia inteiro. O cara chega do trabalho e tu tá com baby doll que ele deitou contigo no dia anterior. Ah, pelo amor de Deus, gente, reage. Tem como não. Reage. Mas reage de uma maneira que você nunca mais vai repetir esses maus costumes.
Não tenho e não quero fazer são coisas distintas. Eu não tenho condições de comprar um creme caro, mas eu posso pegar um açúcar e dar um jeito de esfoliar minha pele. Eu não tenho condições de comprar um creme de babosa para fazer uma hidratação. Isso aí eu estou usando o exemplo que as pessoas podem comentar ou falar. Mas, gente, hoje em dia na rua, tem rua que tem até pé de babosa. Pelo menos no bairro que eu moro, meu filho, tem até lugares que tem babosa. Então você não pega as coisas porque você não quer. Reage. Um beijo pra vocês. Deixe seu like, se inscrevam no canal, porque vai ter muitos conteúdos maravilhosos pra vocês. Então solta esse coque, vai tomar seu banho como eu já falei, vai cuidar de si pra poder cuidar dos outros e pega sua pipoca e vem maratonar Casalflix, o melhor de todos os tempos. Vem.